Boa noite. O cachorro latindo. Os cachorros dos vizinhos também. Bora lá. Se você tá entrando, não liguem para o cachorro latindo. Eu vou mandar aqui no aviãozinho para algumas pessoas. Ajudem a mandar também para as amigas, os amigos que vocês acham que vão gostar de ouvir sobre o tema de hoje, que é frustração. Oi, oi, tudo bem? Boa noite, Jaque. Boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje eu resolvi falar de um tema que é frustração e cabe bem com o que eu mesma tô sentindo no momento. Então, se vocês puderem aí mandar o aviãozinho para os amigos, as amigas, nós iremos falar de frustração hoje numa live rapidinha, como lidar com a frustração, como usar óleos essenciais referentes a isso. Vai ser bem legal falar de frustração, ainda mais porque eu tô sentindo, nem foi difícil de pensar o que eu queria falar aqui para vocês hoje. E confesso que foi assim, eu tive literalmente 5 minutos para pensar num tema, porque eu não tinha me preparado. Eu tive um dia, assim, muito corrido. E eu não sei se vocês viram os meus stories anteriores, mas eu acho que eu quebrei o dedinho do pé. Não sei se foi o dedinho ou se foi um pé. Só que nem no médico eu consegui ir ainda, né? Então, assim, a pessoa machuca o pé, não queria ir no pronto-socorro ontem. Com medo, né, das coisas que tá rolando. Enrolei pra hoje. Tô desde cedo resolvendo pepino e coisas do trabalho. Não consegui nem pensar no tema. Mas aí eu pensei assim, o que eu tô sentindo? Tô frustrada, então é isso que eu vou falar. Fui lá no meu livrinho, não é difícil, né? Ó lá, peguei meu livrinho das emoções, que é o que eu mais gosto de trazer pra vocês. E falei, vou falar de frustração, vou aproveitar e inalar um óleo, porque é bem por aí mesmo, né? A gente tá sentindo. O legal é a gente identificar aquilo que a gente tá sentindo, ir lá, procurar a informação e usar os óleos, né? E eu sou muito grata de tê-los na minha casa, até peguei os óleos que eu separei aqui pra falar pra vocês. Porque, dois principais, porque a gente tem na mão, né, e a gente sabe o que usar. Então, assim, oi filhinha, tô na live. Minha filhinha chegou aqui. O que aconteceu, né? Só pra explicar pra quem tá chegando aí, eu machuquei o pé, né? Não consegui, passei um dia tão corrido que a ideia era ir no hospital hoje, mas eu não consegui ter tempo. E assim, eu ia trabalhar, eu não consegui nem trabalhar porque eu não consegui nem colocar o sapato, né? Então é tipo assim, frustração em cima de frustração. Por isso que eu resolvi trazer isso hoje pra vocês. E aconteceram coisas do trabalho, que você faz uma coisa e não dá certo, aí você conta com a internet e não dá certo, aí você conta com o outro e não dá certo. Esse tipo de coisa, né? Então assim, eu acho que esse sentimento de frustração é uma coisa que a gente sente assim sempre. Vira e mexe, você se sente frustrado, porque se você tá ali fazendo uma coisa, você tem uma expectativa que aquela coisa dê certo, que aconteça tal outra coisa, um resultado X, e aí você se frustra, porque nem tudo é do jeito que a gente queria. A gente não consegue controlar algumas coisas. Por exemplo, sinal de internet, chove, cai a luz, né? São coisas que a gente tem que se preparar. Esse mundo moderno faz a gente depender muito de internet, né? A gente faz coisa de última hora, confesso que parte dessas coisas foram erros meus e eu tô me sentindo frustrada justamente porque eu não me planejei, eu não fiz com antecedência, né? E também, olha só parte da minha frustração. Eu queria ter me preparado melhor para a live de hoje, né? Mas tudo bem, eu tenho certeza que vai sair tipo nota 1000. Eu queria ter arrumado, lavado o cabelo, gente, entendeu? Sabe aquela coisa? E assim, ó, graças a Deus existe filtro do Instagram, porque se não, tipo, dá pelo menos um negócio aqui pra dar uma bochechinha rosada, eu tô com a cara de pálida, né? Faz 2 dias que eu tô com dor no pé, então assim, nem sei como é que tá minha cara. Então a frustração da maquiagem a gente resolve com o filtro do Instagram, graças a Deus. Mas o pé tá doendo.
né? Não consegui ir no hospital. Hoje eu tenho essa live agora e depois, às 8h30, tem uma live especial para quem trabalha com a gente, a parte de mentoria, para quem é cadastrado com a nossa família do Terra, que a gente chama. Então, assim, são compromissos que eu não posso deixar de cumprir, né? Então, olha a frustração. O que acontece? Eu não consigo controlar, eu não posso conter uma coisa que eu preciso fazer, eu não posso deixar de fazer. Então, tudo isso gera esse sentimento de frustração. E o que a gente faz quando a gente tá se sentindo, né, de alguma maneira? A gente procura informação nos olhos e usa os olhos em nosso benefício. E assim, gente, eu garanto que funciona, tá? Então, eu vou ler aqui pra vocês sobre a frustração, tá? Normalmente, a gente tem que parar e se perguntar: o que é que eu tô tentando controlar? Será que eu tô tentando controlar demais? Por que eu tô me sentindo frustrada? É alguma coisa que dependeu de mim ou do outro, né? Então, por que eu tô tendo esse gatilho de frustração? A verdade é essa, a gente tentar se entender. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui falando pra vocês tudo que me aconteceu hoje de uma maneira, né, geralzona, sem contar os detalhes, não fica até amanhã. E aí eu vim pensando, o que tá me deixando frustrada? Tá me deixando frustrada porque eu queria ter feito um monte de coisa que eu não consegui, eu queria ter me preparado pra live e não consegui, eu queria ter lavado o cabelo e não consegui, eu queria ter feito as coisas com mais rapidez pra poder ir ao pronto-socorro ver meu pé e não consegui. Então vou ter que, ir amanhã cedo, né, ver um pé que tá praticamente, provavelmente, né, praticamente quebrado o dedo, né? Mas assim, também, né, calma, porque eu já quebrei esses dedinhos do pé umas 4 vezes. Então, normalmente, eles não fazem nada, né? É dor e deixar paradinho mesmo. Então, não é que eu quebrei o braço e tô com o braço torto, né? Então, não é porque se fosse eu teria ido ontem, tá? E assim, já voltando no pé, porque tem gente me perguntando, o que eu fiz? Eu tô tomando Copaíba sublingual, porque a Copaíba, ela tem componentes analgésicos e anti-inflamatórios. Tá? E tô passando a pomada do Deep Blue, que inclusive tá aqui, a Copaíba tá lá no meu banheiro, mas o Deep Blue, tô passando essa pomada no meu pé. E ontem estava mais roxo do que hoje, tá? Então, só que ainda tá roxo e inchado. Então, é isso que eu tô fazendo pro pé. A Copaíba atua na ansiedade também, ajuda a dormir melhor, então tudo isso fez. E aí, voltando à frustração. Quando a gente vai inalar um óleo, é sempre legal ter pensamento positivo, né? Então, assim, quais são os óleos que eu peguei pra vocês? O que o livro indica pra frustração? Gerânio, cardamomo, neroli e camomila romana, tá? Neroli não tem no Brasil ainda, tá bom? Eu gosto muito do cardamomo, eu vou falar por quê. E eu peguei um que não está sendo indicado para frustração, só que, por exemplo, no meu caso, e eu acho que no caso de algumas pessoas, ele é um óleo que dá suporte para você não se sentir frustrada, tá? Então eu vou começar por ele. E quem já assistiu minhas lives sabe que eu sou fãzoca desse óleo, porque eu acho que muitas das nossas necessidades vêm dessa nossa necessidade, dos nossos problemas, vem dessa necessidade da gente controlar. Eu sou assim, eu sou uma pessoa extremamente controladora, tem que estar tudo do jeito certo. E eu tô vivendo um momento na minha vida agora que tem muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. E nem sempre eu consigo controlar os pormenores, eu consigo que saia do meu jeito. E muitas das vezes eu não tenho tempo pra fazer tudo que eu preciso, tá? Então o cipreste, eu começo por ele, porque ele é um óleo para quem tem tendências perfeccionistas, para quem tem tendência a controlar demais. Então, ele é um suporte para a frustração, tá? Então, se você tá aqui assistindo a minha live a primeira vez, eu já falei do cipreste antes, mas eu acho que, praticamente todas as vezes eu falo alguma coisinha dele. O cipreste, ele ajuda a gente a ter flexibilidade, a verdade é essa, tá? Ele acalma a gente pra gente acreditar no fluxo da vida, que tem coisas que a gente não consegue controlar, que tem coisas que não cabem a gente controlar e a gente tem que se sentir menos rígido, menos preso, menos perfeccionista nas nossas expectativas da vida, de coisas,
né? E o cipreste, ele dá esse suporte para que a gente consiga viver de uma maneira mais fluida, mais calma, sem tanto exagero no perfeccionismo, sem tanto exagero na necessidade que a gente tem de controlar, tá? E aí, justamente, por exemplo, pra mim, hoje, meu sentimento hoje de frustração tem a ver com isso, tá? Então, por isso que eu trouxe o cipreste. Então, usando o cipreste, eu acho que eu vou me acalmar. E o cipreste é um óleo, assim, fantástico pra 1 milhão de coisas, né? Então, eu acho que eu vou me acalmar o suficiente pra eu poder melhorar esse sentimento de frustração que eu tô sentindo, tá? E quando a frustração extrapola, o que acontece com a gente? A gente tem uma tendência a ficar bravo, não é? E aí, o que acontece? Às vezes a gente explode, né? E por que eu trouxe o cardamomo? Esse eu nunca falei aqui ou nas minhas lives atuais, tá? Cardamomo, aquela sementinha, vocês conhecem que é um tempero, tá? Ele é um óleo fantástico pra quando a gente explode, quando a gente fica nervoso. Então você tá lá, aconteceu um problema, você fica frustrada, fica nervosa. Preciso me controlar, preciso me recuperar. Como é que eu faço? Eu vou usar o cardamomo, tá? No difusor, ou pingo uma gotinha. O cipreste é legal usar, tipo, de repente, mais botar no difusor. Ele vai acalmar na gotinha, mas deixa no difusor por um tempo. O cardamomo também. Só que você tá nervosa, naquela hora que você tá irritada, deu tudo errado, tô me sentindo muito frustrada e tô com raiva, o que eu vou usar? Cardamomo, pinga uma gota na mão, inala de conchinha, você vai ver que você vai voltar para um patamar de estabilidade, tá? Eu vou ler para vocês o que ele fala, que ajuda a gente a recuperar a objetividade, a sobriedade mental e o autocontrole. Tá? Tô sentindo que eu vou perder o controle porque eu tô me sentindo extremamente frustrada e com muita raiva da situação? Cardamomo. Ajuda indivíduos que frequentemente se sentem frustrados com raiva de outras pessoas. O cardamomo é especialmente útil nos momentos em que a raiva sobe a cabeça, deixa a gente de cabeça quente, tá? Em tais situações, a gente fica com muita raiva, perde o controle, perde a função racional. Então, o cardamomo ajuda a trazer esse equilíbrio, trazer clareza mental, objetividade durante esses momentos de raiva e frustração, tá? Ele é benéfico para pessoa que tem esse histórico de raiva, até de agressão, viu, gente? Tipo, pessoas que precisam desse controle maior, né? É útil também para quem se concentra muito nos seus problemas. Sabe a pessoa que fica muito só focada no problema, e quanto mais você foca no problema, você não consegue achar saída para ele. Já perceberam isso? Então, o cardamomo ajuda a gente a digerir essas emoções intensas, essa frustração, essa raiva, redireciona essa energia para o nosso plexo solar, tá? Que é o centro da nossa responsabilidade. Então, dessa maneira, a gente libera e se liberta de distorções emocionais, porque a raiva faz tudo isso, faz a gente distorcer tudo. Você sai do seu eixo, você para de pensar. A raiva, aquela coisa, subiu a cabeça? Quando sobe a cabeça, você acha que alguém tem sobriedade mental para pensar, para ser objetivo, para ser racional, entender e às vezes deixar de exagerar, porque a gente exagera quando a gente tá com raiva, né? Todo mundo é assim. Então o cardamomo também faz a gente ter essa sobriedade para não culpar o outro. Nem sempre a culpa é do outro. Às vezes é uma culpa da vida, né? Então a gente, é culpa do outro, e explode. Então o cardamomo ajuda a gente a recuperar essa sobriedade para não explodir com o outro, para entender que nem sempre é culpa do outro, às vezes é da vida a culpa. Acontece, recupera, equilíbrio e bola para frente, tá bom? Então, quando que você usa cardamomo? Quando você tá com emoções negativas como raiva, muita raiva, subiu a cabeça, frustração, você fica tipo jogando sempre a culpa no outro, acusa o outro e você não consegue pensar com clareza, tá? O que a gente vai conseguir com o cardamomo? Objetividade, autocontrole, respeito, tolerância, paciência e sobriedade mental. Então, tudo isso o cardamomo vai trazer pra gente em várias situações. Uma delas é quando a gente se sente frustrada, por isso que essa live hoje é sobre frustração, tá? E aí, repetindo, na hora da raiva, cardamomo, mas se você é uma pessoa que tem essa tendência a ser
perfeccionista. E entende que muito dessa frustração vem por causa do seu perfeccionismo, da sua tendência de controlar as coisas. Ó, dica de ouro, tá? Usar isso por um tempo pra gente recuperar, pra gente se equilibrar, se manter no eixo, confiar um pouco no fluxo da vida. Nem tudo a gente precisa fazer, gente, nem tudo a gente precisa controlar. Deixa que as coisas acontecem. É claro que você tem que botar a mão na massa, é claro que você tem que fazer as coisas da vida, só que tem coisa que não depende da gente. Então espera, calma, vai acontecer, tá bom? Alguma dúvida? Se alguém quiser aqui, deixa eu falar um oizinho aqui pra todo mundo. Eu queria fazer uma live rápida, que não fosse muito longa, que seja bem objetiva, né? Então, pra frustração, cardamomo e cipreste é uma combinação muito legal para esse sentimento de frustração, para quando a raiva sobe a cabeça, você sabe o que usar, tá bom? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Manda essa live para aquela amiga, para aquele familiar que você sabe que sente raiva, que tem necessidade de controlar tudo, que precisa dessa ajuda. É uma ajuda natural, é uma coisa muito interessante, porque você tá trabalhando os seus sentimentos de uma forma muito positiva, tá? Pode usar com a lavanda, sim, claro que pode, porque a lavanda, a lavanda é interessante porque, se você for pensar no emocional, a lavanda, ela é o óleo da comunicação, e a lavanda nos acalma. Então você, por exemplo, usa o cardamomo, recupera, pega a lavanda, se acalma. A lavanda vai ajudar também a expor os sentimentos, entender o que tá sentindo, botar pra fora, né? Só que com calma, sem raiva. Então uma dica, Juliana, muito legal. Usar com lavanda também é uma solução muito legal. Tem gente que é muito fã da lavanda, né? E a lavanda é isso, a lavanda, ela traz essa conexão da gente com a gente mesmo para poder falar aquilo que a gente pensa, para poder falar com calma, inclusive, né? E muitas dessas vezes é necessário fazer isso, né? A gente precisa falar pro outro, a gente não pode guardar para nós mesmos as nossas, eu ia falar frustrações, mas tipo assim, não é só isso, é guardar aquilo que a gente sente, aceitar tudo do outro, né? Porque algumas das nossas frustrações também vêm de coisas que a gente precisa aceitar, ou que a gente tá guardando e não consegue falar. Então você não consegue falar alguma coisa que você precisa falar pro outro, enquanto você não falar, você não vai se livrar daquilo, você vai ficar engolindo sapo. Engolir sapo é a pior coisa da vida, né? Não é falar tudo o que pensa, não é ser mal educado, mas é um sentimento seu. Se é uma coisa que tá te fazendo mal, você precisa falar para o outro. E é assim que a gente vive, sendo sincero, sendo honesto, trabalhando isso de falar pro outro o que a gente pensa, com amor e carinho. O outro também precisa entender, também tem esse lado, né? Mas se a gente mantém nosso eixo, se a gente mantém nosso equilíbrio, as coisas têm a tendência a estar mais certo, né? Se você sabe como falar, como expor o que você tá sentindo, né? Porque se você não consegue, se você tá frustrada com uma coisa que aconteceu no dia, tipo, choveu, acabou a internet, vamos supor, tá? Uma coisa que acontece na vida de todo mundo. Isso gera uma frustração. Só que é uma coisa que você não tem que controlar. Vai falar lá para São Pedro, não adianta nada, né, gente? Né? Então, tipo assim, sabe? Engole aquele tchau, resolve a sua raiva, né? Vamos se acalmar, viver melhor, porque isso não tem o que fazer. Agora, se a frustração está sendo gerada por uma pessoa, por alguma coisa que está acontecendo, enquanto não falar, não vai melhorar, porque o outro vai continuar fazendo. Né? Então fala o que você tá sentindo, fala com amor, fala com carinho, fala com calma, que tudo dá certo, tá bom? Beijo, gente. Segunda que vem tem mais, vai toda segunda-feira, agora voltei com gás, tá bom? Toda segunda-feira, 7h30 da noite, live sobre emoções. E se vocês quiserem sempre me deixar um recadinho, me mandar por direct coisas que vocês querem trabalhar em vocês mesmos, é só falar que eu faço. Inclusive agradeço as ideias, tá bom? Hoje eu peguei um sentimento que eu tava sentindo, que era a frustração, mas amanhã pode ser o seu sentimento. Então é só me mandar um direct que segunda que vem pode ser o que você tá precisando, a sua ajuda, tá bom? Um beijo, boa noite e até segunda que vem.